Oi, gente, tudo bem? Exercer o chamado de Jesus para nós é fácil, porque além de nós recebermos a ordenança dele para exercer o chamado, ele também nos capacitou para isso. Então, a gente sabe que a gente enfrenta lutas, dificuldades, guerras, provas, luta contra forças malignas, mas ainda assim eu digo que é fácil, porque o Espírito Santo de Deus está dentro de nós e nos conduz em toda a verdade, nos conduz, nos protege, e quando nós estamos debaixo do temor de Deus, os anjos de Deus acampam-se ao nosso redor e nós não precisamos temer a nada, porque estamos protegidos por Deus. E dentro dessa mensagem de hoje, eu quero falar um pouco do nosso chamado, o chamado do cristão na Terra. Eu não estou falando aqui do chamado individual que Deus tem para um e para outros, tá? Existem cristãos que foram chamados para liderar uma igreja, existem cristãos que foram chamados para profetas, existem cristãos que foram chamados para mestres, não é isso? Há diversidades de dons e de ministérios, mas existe o primeiro chamado, que é para todos os cristãos, que está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 16. Aqui o texto relata já Jesus ressurreto, já com o corpo glorificado, havia vencido a morte, o inferno, o pecado, Satanás, já havia carregado com ele os nossos pecados, perdoados os pecados da humanidade, e ali então já ele ia ser elevado ao céu. Mas antes disso, ele foi até os 11 discípulos, Judas já não estava mais, e ali ele deu algumas instruções. E a primeira delas está no versículo 15, Marcos 16, versículo 15. Jesus disse: "Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas." Tá? Essa ordem é uma ordem, não é um pedido. Então eu digo, essa ordem veio para todos nós, para os discípulos naquele momento e para nós que hoje somos os discípulos de Jesus. É o nosso chamado anunciar o evangelho de Jesus a toda criatura. E a gente muitas vezes se depara com um cristão envergonhado, acanhado, com medo, com receio de falar de Jesus, porque nós temos oportunidade para falar de Jesus a todo instante. É no teu trabalho, no mercado, no banco, na rua, na fila do INSS, aonde você estiver, você tem a oportunidade de falar e anunciar o Evangelho de Cristo para aqueles que estão à tua volta. Mas muitos de nós não exercem esse chamado, não é porque não querem, é porque tem receio da pessoa não aceitar, da pessoa não querer ouvir, da pessoa não aceitar Jesus como seu Salvador e até zombar muitas vezes de mim, de você que está indo lá levar o Evangelho da salvação. Mas nós não temos que nos preocupar com isso. Nós temos que exercer a ordem de Jesus, anunciar o Evangelho a todas as pessoas no mundo inteiro. Por quê? Porque ele nos deu respaldo para isso. No verso 16 ele diz: "Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado." Então, às vezes, aquela pessoa não creu, ela zombou de você, zombou da tua fé, ou até te ofendeu. Você estava ali fazendo o que Jesus mandou você fazer. Não há necessidade de ficar entristecido ou de achar que não estava certo, que estava errado. Não, você está certo quando você anuncia o Evangelho de Jesus Cristo. Mas a pessoa não creu, não recebeu, se lá na frente ela não se arrepender, o Espírito Santo não encontrar espaço no coração dela para convencer ela do pecado e que ela precisa de um Salvador, Jesus, que você já anunciou para ela, ela será condenada. Mas você e eu fizemos a nossa parte. Tá? E aí, no desenrolar dessa conversa, por quê? Assim como Jesus encontrou com pessoas no caminho, ele encontrou com paralíticos, aleijados, ele encontrou com cegos, ele encontrou até, se referindo até ao filho da viúva de Naim, com um defunto que vinha já para ser sepultado, né? Lázaro, seu amigo que havia morrido, e ele fez sinais, prodígios e maravilhas. Deu vista aos cegos, curou os enfermos, os paralíticos, né? Ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou Lázaro, enfim, fazia sinais para que aqueles que vissem pudessem crer que realmente aquela mensagem vinha do céu. Então Jesus levava a salvação e a cura, ele levava a salvação e a libertação. E eu e você também fomos capacitados por Jesus para levar a salvação e a solução de muitos problemas. Por quê? Porque na sequência ele diz: "Esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados." Depois que Jesus falou isso,
ele foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Então, nós vamos nos deparar com pessoas que precisam de salvação. São pessoas que muitas vezes vão estar enfermas. E Jesus deixou autoridade para que eu e você coloque a mão sobre elas, anuncie Jesus, anuncie a salvação e coloque a mão sobre elas para a libertação. Então nós estamos capacitados para isso. Hoje eu estou passando aqui para deixar essa mensagem para mim e para você. Nós estamos autorizados e capacitados por Jesus para levar o evangelho da salvação a toda a criatura. Aonde formos, com quem falarmos, aonde estivermos, com quem encontrarmos, é lá que nós vamos exercer o mandamento que Jesus nos fez. Ide pelo mundo todo e anunciar o evangelho a todas as pessoas. E não precisamos nos preocupar com mais nada. Vai chegar diante de você o necessitado, você vai levar para ele a salvação e através do dom do Espírito Santo dentro de você, você vai levar a solução. Vai chegar o enfermo, você vai levar a salvação e vai levar a cura. Vai chegar o endemoniado, você vai expulsar o demônio e vai levar a salvação para a vida daquela pessoa. A nós compete apenas obedecer. Ah, Senhor, mas eu fui lá, falei de ti, aquela pessoa me zombou. E muitas vezes queremos argumentar com Deus. Nós não temos que questionar nada. Façamos a nossa parte. Cumpramos, exercemos o nosso papel com excelência na presença de Deus, porque já estamos capacitados. Ah, mas precisa ter o dom para fazer isso. Não. Precisa ter obediência, porque é mandamento de Jesus. Ele já ordenou. Ah, mas como é que eu vou curar o enfermo? Eu não tenho o dom de curar o enfermo. Imporão a mão sobre os enfermos e os curarão, em nome de Jesus. Então você não tem que esperar cair nada do céu, você tem que se pôr a caminho e fazer, eu e você, se nos pormos a caminho e fazermos o que Jesus ordenou para nós, tá bom? Essa é a mensagem de hoje que eu deixo aí para você, tá? Não esquece aí de compartilhar com seus amigos, deixar o seu like e fazer um comentário aí pra gente, tá bom? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.